Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Neste dia 15 de abril, vamos meditar o Evangelho deste dia, desta quarta-feira da semana da Páscoa, da primeira semana da Páscoa, dentro da oitava da Páscoa. Alegremo-nos, exultemos, pois Cristo está vivo, ressuscitado entre nós. Lucas capítulo 24, versículo 13 a 35. Leia na sua Bíblia e acompanhe essa breve reflexão. A aparição de Jesus aos discípulos de Emaús apresenta a primitiva igreja dos discípulos, a caminho da fé, e revela os elementos constitutivos da vida em comunidade. Temos aqui uma comunidade que escuta a palavra de Deus, presente nas Escrituras, e Cristo é o primeiro intérprete, é o primeiro exegeta. E pela escuta, esta igreja chega à fé na presença do ressuscitado, que se encontra no meio dos seus enquanto se parte o pão, enquanto se celebra a Eucaristia. Assim, esse texto de Lucas coloca em grande importância dois elementos da liturgia cristã: a palavra e a Eucaristia. Lucas, da mesma forma como João, quer nos levar a compreender a nova forma da presença de Jesus, mas agora em outro aspecto. Se você se recorda, no dia de ontem, Maria Madalena só reconheceu a Jesus quando Jesus a chamou carinhosamente pelo seu nome. Neste texto de hoje, os discípulos só reconhecem a Jesus quando Jesus parte o pão da mesma forma como partia anteriormente. Jesus está presente na palavra. O encontro com ele não se dá em sublime teofania, que satisfaria o desejo de fenômenos extraordinários, mas na palavra que o desconhecido dirige aos discípulos. Hoje, muitas vezes buscamos uma fé que faz curas, milagres, sinais extraordinários, pois o ressuscitado caminha com a igreja, lhes anunciando a palavra e explicando a palavra. O primeiro lugar onde encontramos a presença de Cristo é, portanto, na própria palavra de Deus. Recordando a Escritura, é que Jesus nos conduz à compreensão de tudo o que aconteceu, do misterioso desígnio de salvação de Deus, em que a cruz não é uma catástrofe, um desastre, e sim o caminho necessário para a salvação, o caminho necessário para a ressurreição. Esta palavra de consolação e esperança ressoa ainda na igreja, especialmente na Assembleia Litúrgica. Hoje estamos impedidos de nos reunir em assembleias litúrgicas para celebrar a Cristo, escutar sua palavra e nos alimentar com seu corpo e sangue, mas nas nossas casas podemos reunir a família, reunir cada pessoa, abrir a Sagrada Escritura, meditar, e ali Cristo se fará presente. Com certeza absoluta, ele mesmo havia dito: onde dois ou mais estiverem em meu nome, eu estarei no meio deles. Cristo está presente também no partir do pão. Este partir do pão, que neste Evangelho simboliza, sobretudo, a Eucaristia. Só neste momento os discípulos advertem ter compreendido e sentem arder o coração com a presença de Cristo. É interessante que quando Cristo parte o pão, os olhos dos discípulos se abrem e eles reconhecem ser o Cristo. Também a nossa relação com o ressuscitado não se dá no ver e no tocar, pois Cristo está tão glorioso, tão grandioso na sua condição de ressuscitado, que os nossos sentidos são pequenos demais para poder o ver, para o poder ouvir, para o poder sentir,
para o poder tocar. Nós só poderemos tocar, ver, ouvir a Jesus ressuscitado é pela fé. Por isso, a relação com Cristo não se dá mais pelos sentidos, mas se dá no ouvir a palavra de Deus, a palavra que é o próprio Cristo, e na celebração sacramental. Através dos sacramentos, tocamos a Cristo, que se faz presente em nosso meio de forma invisível e gloriosa. Peçamos a Jesus que nos conceda esta graça de fazermos esse itinerário dos discípulos de Emaús, de crescer cada vez mais na escuta da palavra e, quando pudermos, na participação dos sacramentos, para a partir deles experimentar Cristo ressuscitado entre nós. Oremos. Ó Deus, que nos alegrais todos os anos com a solenidade da ressurreição do Senhor, concedei-nos pelas festas que celebramos nessa vida, chegar às eternas alegrias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e sobre sua família e permaneça para sempre. Amém.